você verdadeiramente conhece Jesus Cristo? Se alguém parasse na rua e te perguntasse quem é Jesus, e se a fé dessa pessoa fosse determinada pelo seu conhecimento, o que você responderia? Sobre isso que nós vamos tratar nessa segunda aula, quem é Jesus, do módulo O Essencial para Minha Fé, aqui na Escola Bíblica. Obviamente que hoje em dia nós temos inúmeras informações sobre Jesus. É muito fácil, qualquer busca na internet pode te resumir a vida de Jesus num clique. Se você olhar a Bíblia, talvez você possa não tê-la em casa, você pode baixá-la no telefone e por acaso for no primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, você já vai ter informações sobre Jesus. Mas e se eu te perguntasse de uma maneira mais íntima e profunda, dependendo do que você tem vivido, quem é Jesus para você? Qual é a experiência que você tem com Jesus que, independentemente dos fatos que aconteçam, vai alicerçar a sua fé? Quem é Jesus? É uma pergunta extremamente importante que, eu vou ser sincero, nós vamos passar a vida inteira fazendo, porque é uma pergunta que é muito mais espiritual do que carnal. Jesus trabalha na minha carne e na minha alma, mas Ele edifica o meu espírito. E no final das contas, nós estaremos na glória com Cristo quando nós morrermos. Então essa pergunta, ela é difícil de ser feita. Sinceramente, é muito complicado. Você pode responder segundo a sua particularidade. Eu posso responder sobre a minha. Cada um pode responder de um jeito, mas existe uma coerência em que todos nós devemos nos submeter, que é a palavra de Deus. Então, vamos reformular essa pergunta. Não quem Jesus é para você, mas quem Jesus é segundo a Bíblia. Vem comigo que nós vamos estudar um pouco sobre isso. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que tem sido feita, e eu vou te falar, não só há 2000 anos, desde que Jesus veio sobre a terra e começaram a falar dele, começaram a escrever sobre ele. Mas Jesus, ele foi profetizado, ele foi antecipado, ele teve experiências não carnais de encarnação realmente, como o João vai nos relatar com tanta precisão em seu evangelho, mas Jesus estava conosco desde antes de todas as coisas. Se eu te falar que Jesus, o tempo dele na terra, de experiências de Cristo na terra, é o tempo da criação, porque Jesus estava com Deus na criação, sendo Deus estava com ele. Então assim, quem é Jesus? O nome Jesus é um nome que vem há 2000 anos, mas quem é esse Deus que nós aguardamos? Isso acompanha a história da humanidade. Por isso que muitas pessoas, a sociedade, os incrédulos vão contra Jesus. Deus pode ser um Deus pagão, Deus pode ser um Deus de qualquer religião. Espírito Santo, eles nem acreditam. Agora, identificar a Cristo, eles são precisos em rejeitar. Então, quem é Jesus? A partir daquele fundamento que é a palavra de Deus. Então, nós vamos questionar. Pode anotar no seu caderno, você que tem o costume de fazer anotações enquanto estuda, enquanto tem acompanhado conosco nas nossas aulas. O primeiro ponto central é entender quem é Jesus a partir da Bíblia. Então, quem é Jesus? Primeira resposta que você tem que colocar é Jesus natural, vamos falar. Jesus é filho de Maria. A primeira identificação que nós temos é que Jesus era um homem, filho de uma mulher, para que se cumprisse profecias. Mas Jesus teve uma mãe, Jesus se apegou a uma mulher, Jesus foi amamentado, Jesus cresceu, Jesus engatinhou, Jesus correu, tropeçou, teve sofrimentos, desprazeres. Jesus foi um homem, homem e Deus. Mas Jesus foi filho de Maria. Com quem Jesus foi? De quem Jesus é filho? Qual é a questão da paternidade de Jesus? Sendo filha de Maria e Maria estando prestes a se casar com José, ela foi encontrada pelo Espírito Santo que colocou Cristo no seu interior. Então Jesus é filho de Maria, foi achada grávida pelo Espírito Santo e teve um pai natural chamado José, quem teve a responsabilidade de educá-lo segundo os costumes judaicos da sua época. Se Jesus sabia a Torá, se sabia a lei, é porque ele era Deus como pai eterno, porque ele era a lei mesmo de Moisés, ele tinha toda a revelação, mas José teve que ensiná-lo dia após dia, muito mais por um testemunho dos de fora do que uma necessidade de conhecimento. Então Jesus, ele era filho de Maria, que foi achada grávida pelo Espírito Santo e teve um pai natural que cumpriu todas as obrigatoriedades de um pai, segundo a tradição judaica, que era o próprio José. E outro ponto, Jesus teve irmãos. Jesus foi o primogênito desse casal de José e de Maria. Mesmo José sendo só um pai,
natural, não pai físico dele, né? Não foi quem gerou, ele exerceu uma função de um pai cuidador, mas naturalmente ele era de Deus. E depois eles tiveram outros filhos. Fora o contexto ali do nascimento de Cristo, dele ser sido gerado, a Bíblia não volta a falar de José. Nós cremos, né, ou supomos, muito provavelmente José faleceu quando Cristo já tinha começado seu ministério. Então, a maior das referências são a Maria por causa disso. Mas mesmo assim, ele deixou alguns irmãos, né? Então, Cristo foi um homem que teve irmãos. Ele nasceu em Belém, mas por causa de um recenseamento, eles se mudam para Nazaré e Cristo vai crescer em Nazaré. Outro ponto central é entender que Cristo era um judeu e um galileu. De um ponto de vista da religião judaica, ele era judeu. Jesus lia a lei de Moisés, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus provavelmente, mesmo que a Bíblia não relate com tanta clareza, porque a ênfase é em Jesus concluindo a sua obra ministerial, Jesus oferecia sacrifícios no templo, Jesus meditava, Jesus lia a palavra, Jesus orava, e Jesus cumpria todas as responsabilidades de um judeu, assim como José ensinou para ele, porque era necessário para um testemunho aprovado. Mas Jesus era um galileu. O que isso quer dizer? A região ali, o território de Israel, da nação de Israel daquela época, já estava submetida ao Império Romano. Não era mais independente, como você pode encontrar no reino unificado de Davi e de Salomão, ou depois nos reinos divididos a partir de Jeroboão. Ainda existe um Israel, de certa maneira, muito independente, ainda que separado, o povo do norte para o do sul, né? Mas o Israel, do contexto bíblico, aquela terra de Canaã, era governado pelos romanos, e ela estava dividida em 3 pontos: Samaria, Judéia e Galileia. Os samaritanos eram aqueles que, por causa do exílio assírio, eles se miscigenaram com outros povos. Grosso modo, o pessoal da Judéia, de Jerusalém, era a capital e achavam que eram judeus verdadeiros. Os samaritanos, porque misturaram religiões de outros povos, tinham a capital por Samaria, tinham Monte Gerizim como lugar de adoração, era que era do interior rejeitado. Sabe quando mora numa fronteira e é miscigenado? Eram descartados. Mas o da Galileia continuava sendo judeus, que estavam mais acima. Jesus precisava passar por Samaria para chegar na Judéia, dependendo do caminho. Então, os judeus, entre aspas, verdadeiros, eram os da Judéia e os da Galileia. Mas os devotos, os sanguíneos mesmo, naquela profundidade como os religiosos criam, eram os da Judéia. Os da Galileia eram também miscigenados, não chegaram a perder a fé, como os samaritanos, e ter outras doutrinas. Mas eles já haviam sido miscigenados, quer dizer, judeus que tiveram filhos com pessoas de outros povos, mas ainda assim tinham uma fé aprovada, guardavam a lei e desciam anualmente para Jerusalém para celebrar as festas como a Páscoa, é o caso de Cristo. Se você quiser mais informações, o livro de João é muito preciso na movimentação de Cristo, saindo de Cafarnaum, na Galileia, e descendo para Jerusalém para celebrar as festas. É o livro que melhor relata essa divisão entre Jesus como um galileu, como alguém que é do interior, alguém provinciano, indo para a capital, para o centro da religiosidade, cumprir a sua obrigatoriedade e ter um testemunho aprovado. Então Jesus era sim um judeu, mas a sua origem ali geográfica não estava na Judéia, estava na Galileia. E aí vem um detalhe muito interessante, sabemos que dos 12 apóstolos, provavelmente 11 eram galileus interioranos com Cristo e somente um era um judeu da Judéia, que era o caso de Judas Iscariotes. Então, aqueles que estavam mais próximos de Cristo, que tinham a identidade mais semelhante à de Cristo, eram os galileus, que estavam na região onde ele nasceu e onde ele cresceu por acaso, né? Então, pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Quero te mostrar o que a Bíblia diz sobre quem é Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 17, nós vamos ler. Se você não tem sua Bíblia em mão, você vai acompanhar conosco a projeção. A palavra diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem? Os outros. Tenha atenção a quem ele está perguntando. Os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Versículo 14 fala de profetas. Os outros dizem que Jesus, o Filho do Homem, era um profeta. Verso 15. Jesus não está interessado em saber o que os outros dizem. Ele coloca essa pergunta como uma base para a ênfase e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Verso 17, respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Pedro, isso não foi revelado por um outro homem, não foi alguém que te ensinou, Pedro, mas foi revelado por meu Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo: a revelação que você tem, Pedro, não veio de uma escola rabínica. A revelação que você teve, Pedro, não veio do seu pai, mas veio do meu Pai que está no céu. Que Cristo está dizendo: o que os outros, a multidão, dizem, a multidão diz que eu sou um profeta. O que vocês, meus discípulos, que caminham comigo, e de vocês eu estou interessado em saber, quem vocês acham que eu sou? Pedro não foi dizer que ele era o filho de Maria e filho de José, mas que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, o eterno. Jesus Cristo era o Senhor. E isso não pode ser revelado, meu irmão, por meio de uma conversa aleatória. Talvez você está acreditando em Cristo por meio do testemunho dos outros, como um Cristo curandeiro, como um Cristo reparador de problemas emocionais, como Cristo, como um cartão de crédito que te dá dinheiro no final do mês, mas você vai só entender que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Messias aguardado que morreu em nosso favor se Deus te revelar. Se você buscar o entendimento, você pode até ler a Bíblia e ter informações históricas sobre Cristo, mas você só vai saber quem Jesus é, como Pedro soube, se você buscar a Deus e ser achado nele. A profundidade da revelação de Pedro não foi dada por um homem ou por um livro, mas foi pelo próprio Deus. Isso está à sua disposição, como está a minha, a todos nós. Então, o primeiro ponto, de quem é Jesus? Jesus é o que Pedro teve de revelação, que é o Cristo. Aí eu te pergunto, Jesus Cristo, Cristo é o sobrenome de Jesus? Será que o nome era Jesus e Cristo era o sobrenome? Isso pode parecer uma pergunta muito engraçada, mas a gente tende a projetar no passado a vivência que nós temos hoje. Nós temos esse anacronismo. Se eu tenho um nome ou pelo menos um sobrenome, quando eu olho para Jesus e vejo que ele tinha o outro nome de Cristo, eu suponho que seja um sobrenome. Pode ser engraçado, mas na antiguidade não era assim. Na antiguidade só o nome era o suficiente. No máximo um sobrenome, um segundo nome que referia-se à característica do pai. Então, ter um nome e ter uma alusão ao pai. Ter o segundo nome seria, então, uma referência a ser filho de alguém. Bar-Jonas, filho de alguém assim. Então, Jesus não tinha um segundo nome, Jesus não tinha sobrenome. Jesus tinha um título messiânico que era Cristo. Aí eu te pergunto, você já sabe que Cristo não é o sobrenome de Jesus. E o que significa Cristo? O que significa esse segundo nome que acompanha tanto Jesus e ao ponto que hoje nós falamos Jesus Cristo? Não é o sobrenome, como eu disse. Cristo é uma palavra em latim, Christus, que vem de uma transliteração, de uma tradução do hebraico de Messias, que significa ungido. Em português é ungido, em hebraico é Messias e em latim é Cristo. Significam a mesma coisa, mas você precisa entender que Cristo, porque Pedro vai dizer, tu és o Cristo, não é tu és Cristo, porque se tu és Cristo, eu também posso ser Cristo. Tu és o Cristo, só existia um. O ungido de Deus eram profecias que foram feitas a partir de Davi, referentes a um descendente dele que governaria Jerusalém. O Cristo, o ungido, tem a ver com aquele que seria o Rei eterno, que a partir de Davi vem sendo profetizado. Mas quando nós entendemos que não é só um rei para Jerusalém, mas é um rei que governará a humanidade, nós podemos voltar ainda no tempo e encontrar claramente as profecias que Abraão receberam. Então, o Cristo, que não é sobrenome de Cristo, tem a ver com ele cumprir profecias a respeito de Davi, de um governo em Jerusalém, que nós veremos quando Cristo retornar, e das promessas que Abraão recebeu de que na geração de Abraão, pela geração de Abraão, pelos seus descendentes, as nações seriam abençoadas. O descendente de Abraão, que não era Isaac, muito menos Jacó, era o próprio Cristo. Então nós entendemos aqui que profeticamente foi se apontando o Antigo Testamento para que houvesse o nascimento do Cristo. Então, para resumir, para concluir esse entendimento, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é o título, que é ungido, que é o Messias, que é aquele que foi aguardado, que os judeus aguardam vir e nós aguardamos retornar. É o mesmo, é o ungido de Deus. Então os judeus esperam a vinda e nós esperamos o retorno. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples.
Você já entendeu ali quem é Jesus no ponto de vista da história bíblica, você já entendeu quem é Cristo, então você já sabe quem é Jesus Cristo. Aí eu quero te perguntar, qual a maneira com que você se relaciona com Cristo? Jesus para você é uma doutrina ou Jesus para você é uma pessoa? Obviamente que Jesus é os dois, mas qual é enfatizado na sua vida, no seu testemunho e no seu entendimento? Se você se relacionar com Cristo como uma doutrina, você vai deixar de beber, por exemplo, apesar de ter vontade. Se você se relacionar com Cristo como uma doutrina, você vai deixar de sair sábado à noite para ir a uma festa porque isso é uma obrigatoriedade tua cristã. Se você se relacionar com Jesus como uma doutrina, você vai se sentir limitado a fazer coisas que você gostaria de ter feito. Agora, se você se relacionar com Cristo como uma pessoa, com Jesus como uma pessoa, você vai ter amor por ele. Pela uma doutrina a gente deixa de pecar, mas por ser uma pessoa, a gente só pratica o amor. É o mesmo caso da tua esposa. Se você tem um casamento verdadeiro, a sua conduta não é ficar toda hora pensando o que desagradaria a tua esposa, porque tem coisas que você nem cogita. Se você ama a tua esposa e é realmente um cristão casado, você não tem que lutar para não traí-la, porque o natural, tendo amor, é ser fiel à tua esposa. Você não precisa acordar todo dia e pensar, como eu não trairei a minha esposa? Como eu vou me privar? Um homem que ama a sua esposa verdadeiramente como Cristo amou a igreja e é fiel ao seu casamento, ele não tem problema com imoralidade sexual. Por quê? Porque a cabeça dele e o coração estão voltados à sua esposa, à pessoa. E não importa o jeito que está o papel da doutrina matrimonial, se foi feito em Portugal ou no Brasil, se foi feito num cartório, onde for, não importa a legalidade desse documento. Foi feito, foi estabelecido, mas primeiro porque Deus colocou esse amor. Então eu respeito a minha esposa porque eu amo ela e eu não estou nem preocupado se meu casamento foi há 5 a 10 anos, onde está o papel da certidão de casamento, se eu tenho um contrato com ela. Eu não estou preocupado com a doutrina matrimonial, eu estou preocupado com a pessoa da minha esposa. Assim é com Cristo. Se você ainda estiver usando Cristo para limitar as suas ações, você vai viver uma vida que talvez evidencie santidade, mas não vai evidenciar um coração voltado para quem é santo. Agora, se você se relaciona com Cristo, você nunca vai querer desagradá-lo. Você vai querer ser fiel e agradá-lo em suas ações. Então, é muito fácil de entender quem é Jesus, quem é o Cristo e quem Jesus é para você. Uma doutrina que te inibe de pecar ou uma pessoa que você precisa e deseja agradar. Isso é muito claro. Se for uma pessoa, você já não tem tanto problema com imoralidade. Quarto ponto, biblicamente falando, Jesus veio depois de Deus. Deus enviou Jesus. Jesus é igual a Deus? É maior ou menor que Deus? Como é que é isso daí para você? Você sabe que Jesus é Deus, beleza, mas na posição hierárquica, qual é? Ele está de pé de igualdade? Então me prova. Ele é maior que Deus? Ele é menor? Me prova. Eu quero te convidar a abrir o Evangelho de João na primeira página. João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Que eu vou te mostrar a partir do Evangelho de João que Jesus, ele é igual a Deus, porque ele é Deus e está num pé de igualdade com Deus. Jesus é a mesma coisa em autoridade que o Pai e que o Espírito Santo. Pode ler comigo ou acompanhar na sua projeção aí na tela. João capítulo 1, verso 1 diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Nós estamos vendo aqui até que João traz um pouco mais de ênfase para Cristo que o próprio Deus e o Espírito Santo no meio da criação. Então João capítulo 1, do verso 1 ao 4, nos mostra que Jesus é Deus no pé de igualdade extremamente claro. E por isso eu te pergunto então, se Jesus é igual a Deus, ele pode ser adorado? Essa é uma reflexão necessária porque às vezes nós temos heresias que colocam Jesus como um Deus de uma autoridade menor que não pode receber adoração. De Jesus como meio para adorar o Pai, mas só um caminho que eu passo e abandono. Ou outras entendimentos, denominações cristãos que vão colocar Maria ou algum santo entre Jesus e Deus. Eu posso crer em Jesus, mas para que eu adore a Deus, que eu acesse a Deus, eu preciso passar por um santo ou por dogmas católicos. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que Jesus e Deus são
têm a mesma essência, estão no mesmo pé de igualdade, são pessoas diferentes. A Trindade é composta por 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas fora essa economia, essa divergência, os 3 têm a mesma essência e estavam juntos desde a criação, desde antes da criação, na eternidade. Então Jesus pode ser adorado? Sim. O Evangelho de João, no capítulo 20, verso 28, vai ter a confissão de Tomé quando vê as marcas de Cristo, vai chamar ele de Senhor, e o próprio Pedro, quando Jesus aparece para os discípulos em João 21, 7, vai chamar ele de Senhor. Então, várias passagens no Novo Testamento que se referem a Cristo como Senhor estão usando a palavra que simboliza a mesma coisa do Antigo Testamento referente a Deus. Os autores do Novo dizem que Jesus é Senhor, como os autores do Antigo dizem que Deus Pai é Senhor. E claro, até a ideia de Deus Pai só foi revelada por Cristo. Israel tem a revelação de Deus e os filhos de Deus, a nova aliança, a igreja tem a revelação de que esse sim é Deus, mas é o Deus Pai do nosso Deus Filho, Jesus Cristo. Então Cristo pode ser adorado porque ele tem o pé de igualdade com Deus. Somente Jesus pode nos revelar ao Pai. Aí vai estar em João, no capítulo 14, verso 6, uma frase que é muito famosa, né, muito conhecida, João 14, 6, que vai dizer o seguinte, João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. O caminho que nos leva para a verdade, onde nós encontramos a vida espiritual. Jesus, ele pode ser adorado e ele é o caminho que nos leva, que nos conduz, que nós percorremos junto, não o caminho que abandonamos, que nos revela ao Pai. E eu quero te colocar uma reflexão. Se eu perguntei quem é Jesus para você, eu quero nesse minuto perguntar quem é Deus para você. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, que faz justiça, que derruba o ímpio, que exalta o justo, o Deus que governa, que é autoritário, você está correto. Esse é o Deus do Antigo Testamento, que na verdade é o mesmo Deus, né? Esse é o Deus eterno. Mas e a face de Deus enquanto Pai? Você conheceu? Vamos supor, você pecou. Você tem que sentir o peso do arrependimento, peso das consequências. Mas e depois disso? Para onde você corre? Porque se Deus é o teu Senhor apenas, você vai fugir dele como um escravo foge do seu Senhor. Mas se você entende que Deus é o seu Senhor e o seu Pai, você teme a ele como um Senhor, mas você vai a ele como um Pai para procurar a cura. Então, por que eu estou dizendo isso daí? Porque Cristo revelou a paternidade divina para além do senhorio divino. Se você tem se relacionado com Deus com medo, talvez você tenha a revelação dele como Senhor. Se você tem se relacionado com Deus com temor, você tem a revelação correta. Então talvez a tua fé está sendo tem esfriado porque você não tem se relacionado com Deus da maneira correta. Busque a Deus como um Pai, assim como Cristo nos revelou. Isso que vai mostrar João 14,6, o caminho para chegar a Deus é por meio do Cristo. E o Cristo estava fazendo uma função de filho, revelando o Pai. Muito bem, vamos seguir aqui. Já estamos caminhando para o final da aula. E eu quero te levar à reflexão do seguinte. Jesus aparece em todos os livros bíblicos? Sinceramente, não. Sinceramente, sim. Essa incoerência aparente é resolvida da seguinte maneira. Claramente, Jesus, filho de Maria, gerado por meio do Espírito Santo, que foi cuidado, criado por José, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, que era um galileu por criação, né? Que foi para Jerusalém, para a Judéia, para ser glorificado, que pregou, formou um apóstolo, que aparece para Paulo no caminho de Damasco, que vai impulsionar a igreja por crescer até os confins da terra, estabelecendo igrejas na Grécia e tudo mais. Esse daí, literalmente, está nessa parte aqui, o Novo Testamento. Claramente, o Deus encarnado, que João tão bem entendeu, que Jesus, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, ele está relatado no Novo Testamento e nós aguardamos o seu retorno escatológico no Apocalipse. Mas aí eu quero te mostrar que não literalmente, não carnalmente, Jesus está no Antigo Testamento. Um exemplo, primeira página da Bíblia. Primeira página da Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Disse Deus, haja luz e tudo mais, e aí nós vemos o relato da criação de que a Trindade estava presente. João vai dizer que antes da criação Jesus estava com Cristo. É uma revelação mais profunda de que Moisés teve, de que Deus estava criando todas as coisas. Quando eu leio o Gênesis, eu tenho uma impressão de que só tem Deus criando. Quando eu leio o Evangelho de João, compatível, em concordância com Gênesis, eu vejo que ali está a Trindade. A revelação de João é mais profunda que a revelação de Moisés e Cristo estava lá. Então, não literalmente no sentido encarnado, Cristo está em Gênesis com Deus na criação. Cristo está, por exemplo, quando Moisés sobe o Sinai e vai receber a lei, Cristo está sendo colocado nas tábuas da lei. Não que Cristo, Jesus, foi desenhado lá, mas a vontade de Deus, a palavra, o Logos, a razão de Deus para os homens que eram escravos foi posta nas tábuas e entregue como a lei, representando Cristo. Por que Cristo vai dizer que ele era o Senhor do sábado e maior que a lei de Moisés? Porque ele era a vontade essencial de Deus, que Deus traduziu por meio da lei. Cristo, então, aparece não literalmente no Pentateuco por meio da lei de Moisés. Cristo almoça, quando os três vão almoçar com Abraão, uma epifania, uma manifestação de Deus, reconhecível de figura humana, sem que tenha sido encarnado, vai aparecer para Abraão. O próprio Cristo vai ser também a profecia de Isaac, a profecia que Abraão dá para Isaac, quando Isaac pergunta, pai, estamos aqui para fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Jesus estava sendo profetizado naquele monte. Jesus também era o homem que estava na fornalha com Daniel. Quando Daniel chega, os três chegam na fornalha, ele já era o homem que estava lá na fornalha. Jesus não literalmente, fisicamente, vai aparecendo no Antigo Testamento. Então, Jesus também ele vai ser tipificado, tipo de Cristo. Moisés, quando ele vem libertar o povo de Israel da escravidão e conduzi-lo para a libertação em Canaã, ele estava tipificando a obra libertadora de Cristo. Davi, quando governa sobre Jerusalém, Jerusalém chamada de cidade eterna, estava tipificando o governo eterno de Cristo. E nós vemos o Antigo Testamento sucessivamente falando de Cristo. Isaías vê o trono, vê um governo que é compatível com o governo de Cristo. Ezequiel vai profetizar, Jeremias vai profetizar coisas que têm a ver com Cristo. É aquilo que nós falamos agora há pouco sobre o Messias. Então Cristo aparece em toda a Bíblia, do início no Gênesis, da conclusão no Apocalipse, mesmo que não de maneira encarnada. Por que isso? Porque Cristo é o nosso Salvador e ele tem que aparecer nas nossas vidas da mesma maneira. Processo simultâneo, um processo igual, né? Você encontra quando você se converte. Deus falou comigo, eu entreguei minha vida e fui batizado. Com o passar do tempo, você vai vendo que Cristo já vinha falando contigo há uma semana, há um mês, há anos. E à medida que você vai buscando a santificação e chegando próximo de Cristo, ele vai te revelando como lá atrás, desde antes da sua concepção, desde antes dos seus pais, Deus já tinha um plano para a tua família do qual você fazia parte. Se Cristo é encontrado no Gênesis ou Apocalipse, tenha certeza que, num autoexame que você fizer, ele vai ser encontrado na sua conclusão de vida, quando você estiver na glória com ele, mas desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação da tua vida, Cristo já está conosco, porque ele é nosso Salvador e o nosso Redentor. Eu te pergunto de novo, quem é Jesus? Quem é Jesus para você por meio da doutrina bíblica? O Jesus que você tem experiência sendo amparado pela palavra de Deus. Espero que essa aula tenha edificado o seu entendimento espiritual de que o centro da Bíblia é Cristo, de que o centro da nossa vida é Cristo e ele tem a capacidade de revelar o Pai e revelar a nós mesmos por meio da intimidade que nós temos com ele. Eu agradeço a tua presença em mais uma aula, investindo tempo no estudo da Palavra de Deus e quero contar contigo para que esteja comigo na terceira aula. Na próxima aqui nós falaremos um pouco da praticidade da vida bíblica, da praticidade do Evangelho, por meio da devoção, que é baseado na oração e na meditação da palavra. Como é que estão essas disciplinas espirituais? Como é que você tem praticado? Essa que você vai ver na próxima aula, na conclusão desse módulo a respeito da nossa fé, né? Do módulo O Essencial para a Minha Fé, aqui na Casa do Leão, na Escola Bíblica. Te aguardo na próxima aula. Deus abençoe.